Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna aqui do Revisão Ensino Jurídico. Vamos para mais uma aula de véspera aqui comigo, o professor Breno Lenza Cardoso, e hoje nós vamos tratar das duas melhores matérias do seu edital, que com certeza são Direito Material do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Eu separei muitas dicas importantes levando em consideração a sua banca e, por óbvio, o estilo de cobrança, né? O cargo a ser aqui preenchido por você, futuro procurador, por você, futura procuradora do estado do Piauí. Já vou adiantando, nós não iremos aprofundar aqui nos pontos. É uma aula de véspera, então o meu objetivo é te passar as principais dicas dos principais assuntos para essa prova. Caso você queira aprofundar, caso você queira ter mais dicas ainda, não se esqueça, vai lá agora, @BrenoLenza, tá aí embaixo, meu Instagram tem muita dica bacana, muita coisa interessante para que você também possa estudar comigo no Instagram. E caso você queira aulas um pouquinho mais aprofundadas do que essa daqui, do que também as dicas no Instagram, meu YouTube, é só você digitar Breno Lenza Cardoso, se inscrever no canal, que eu não tenho dúvidas que até a data da sua prova nós vamos conseguir ter muita dica importante. Beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro tema que nós precisamos ver: equiparação salarial. Você não pode, em hipótese alguma, ir para a sua prova sem ler o artigo 461 da CLT. Por quê, pessoal? É porque ali que nós temos os principais requisitos para o reconhecimento da equiparação salarial. Então vamos passar aqui um a um sobre esses principais requisitos. O primeiro, veja aqui comigo, na equiparação salarial nós temos o paragonado, que é quem pede a equiparação salarial, e do outro lado nós temos o paradigma. Paradigma é o espelho. Eu, Breno, ganho 10, vamos pensar mais alto, 30 mil reais, vamos sempre pensar alto, né, pessoal? 30 mil reais dando aula aqui no Revisão Ensino Jurídico de Direito Material e Direito Processual do Trabalho. Beleza. Só que nós temos uma professora fulana que ganha para dar as mesmas aulas, a mesma matéria, 45 mil reais. Então, eu, Breno, ajuizo uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista, eu sou paragonado, eu estou pedindo, claro, eu vou entrar contra o Revisão Ensino Jurídico, então eu, Breno, paragonado, estou pedindo a equiparação salarial, o pagamento das diferenças salariais, observando a situação de quem? Da fulana, que é a professora. Então eu sou paragonado, quem eu indico como espelho, paradigma. Beleza. Então o primeiro requisito, pessoal, é que paragonado e paradigma trabalhem para o mesmo empregador. Isso aqui é uma questão óbvia, né, pessoal? Então o primeiro requisito que nós temos aqui é o que, pessoal? É o mesmo empregador. Beleza. Segundo requisito muito importante, paragonado e paradigma tem que trabalhar, vamos colocar um maisinho aqui, né, pessoal? Que vai ficar mais didático, né? Tem que trabalhar no mesmo estabelecimento. Cuidado com isso aqui, que isso aqui é uma novidade da reforma trabalhista. Estabelecimento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu, Breno, aqui na minha cidade tem 3 ruas principais, por exemplo, no centro. Eu trabalho para uma empresa que tem uma filial em cada uma delas. Filial na rua A, uma filial na rua B, uma filial na rua C. Eu, Breno, exerço a função X e ganho 5 mil reais a menos que o empregado que trabalha na rua B, na filial da rua B, que ganha, vamos colocar aqui, 10 mil reais. Eu ganho 5, o paradigma ganha 10. Eu posso pedir equiparação salarial? Em tese, o empregador é o mesmo, mas nós não laboramos, nós não trabalhamos no mesmo estabelecimento. Aqui você coloca espaço físico, tá certo? Então, mesmo empregador, mesmo estabelecimento. Outro requisito que é muito importante, que na verdade é o que todo mundo lembra, é justamente ter o que, pessoal? Funções idênticas. Funções idênticas. Pessoal, o que eu quero dizer com isso?
Eu, Breno, sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho. Acho que eu tenho um errinho de português aqui, né, pessoal? Idênticas. Faltou aqui, né? Pera aí que eu já vou consertar para nós aqui. Funções idênticas. Perfeito? Beleza. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu, Breno, sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho. O paradigma tem que exercer as mesmas funções. Não é uma função parecida. Ah, ele é professor de civil e processo civil. A função tem que ser idêntica. Então, se eu sou professor de trabalho e processo de trabalho, eu tenho que indicar alguém que também seja professor ou professora de direito e processo do trabalho. E uma observação importante, vou até colocar para vocês em outra cor aqui, ó. Não importa a denominação do cargo. Não importa a denominação do cargo. O que eu quero dizer com isso? Você já viu aquelas empresas que, por exemplo, contratam um empregado para ser professor de Direito, Material e Processo do Trabalho? Beleza. Só que tem uma professora que ela não está registrada em carteira. O cargo dela não é professora, é propagadora de ensino. Então a nomenclatura, se é professor, propagadora de ensino, enfim, não importa. O que importa é que a função exercida seja a mesma, independentemente da denominação do cargo. Perfeito? Então, primeiro requisito, mesmo empregador. Segundo, mesmo estabelecimento. Terceiro, funções idênticas. Um outro requisito muito relevante, pessoal, o paradigma e o paragonado. O paradigma e o paragonado tem que ser o quê, pessoal? Tem que exercer essa função de forma contemporânea. O exercício tem que ser contemporâneo, ou seja, vamos supor que eu, Breno, trabalho aqui no Revisão, ganho 30 mil reais por mês. A empresa me demitiu, falou, Breno, olha, nós precisamos de um outro professor, uma outra professora. A partir do momento em que eu saí da empresa, eles contrataram um outro professor para ganhar 19 mil reais. Ele pode pedir equiparação salarial comigo? Eu já saí da empresa. Ele foi contratado depois. Não pode, pessoal. Não pode. O que tem que acontecer é paragonado e paradigma devem trabalhar pelo menos por um curto período de tempo de forma contemporânea. Isso evita o que nós chamamos de equiparação salarial em cadeia. Era um fenômeno que acontecia muito na Justiça do Trabalho, em que eu indicava um paradigma de um outro caso, de um outro processo que foi reconhecido com outra pessoa. Isso aqui você esquece. Hoje, paradigma e paragonado tem que ter trabalhado pelo menos um pouco de forma contemporânea, juntos. Perfeito? Tranquilo? Então, exercício contemporâneo de funções. Pessoal, outro requisito que aqui é muito importante, toma muito cuidado porque ele é um dos que mais cai em prova. O trabalho tem que ser de igual valor. Trabalho de igual valor. E aqui você toma cuidado, tá? Aqui você toma cuidado. Nós estamos falando de quantidade e também de qualidade. Quantidade e qualidade. Exemplo. Vocês estão vendo essa bola de basquete aqui, essa toalha. Eu, Breno, gosto muito de basquete. Aqui do meu lado tem 3 quadros, né, de camisas de basquete que eu gosto demais. Então eu trabalho na Jordan. Eu, Breno, faço 100 pares, desenvolvo 100 pares de tênis de basquete por mês. E o fulano, que é o paradigma, desenvolve 80. Eu ganho mais do que ele. Tem justificativa? Tem justificativa. Porque a minha quantidade é superior à dele. Ou seja, o nosso trabalho, mesmo que a função seja idêntica, não é de igual valor, porque eu produzo mais. Agora, nós produzimos 100 tênis por mês, os dois. Beleza. Só que os tênis do fulano retornam na porcentagem de 20% por conta de algum defeito. Os meus nunca retornaram. O nosso trabalho é de igual valor? Não, não é. Porque mesmo que a gente desenvolva a mesma quantidade de tênis, a qualidade dos dois são diferentes. Então nós não temos um critério qualitativo igual. Então quando você pensar em trabalho de igual valor, quantidade e qualidade. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vamos para mais um requisito. Tempo. Escreva aí tempo. O que eu quero dizer com tempo? Olha só, vamos colocar um maisinho aqui. Tempo. Esse eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui para que a gente tenha
a possibilidade de colocar duas coisas. Olha a forma que eu vou escrever. Função empregador. Pessoal, função tem quantas sílabas? 2 sílabas, então são 2 anos. Empregador tem quantas sílabas? 4 sílabas, então são 4 anos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A diferença de tempo na função entre paradigma e paragonado não pode ser superior a 2 anos. E, ao mesmo tempo, a diferença de trabalho para o mesmo empregador não pode ser superior a 4 anos. Eu, Breno, fui contratado em 2010, recebendo 50 mil reais. 50 mil reais. O fulano foi contratado em 2015, recebendo 30 mil reais. E aí, ele pode pedir equiparação salarial? Não pode, porque o período de trabalho para o mesmo empregador, a diferença é superior a 4 anos em tese. Ele não pode. A mesma coisa se aplica à função. Função, 2 anos, lembra? Função, 2 sílabas. Empregador, 4 sílabas. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Para equiparação salarial, além disso, nós temos um requisito negativo. Requisito negativo. Vamos lá, vamos colocar um mais aqui. Que é o que, pessoal? É a inexistência de plano de cargos e salários. Esses planos, pessoal, acontece justamente naquelas empresas em que você tem, por exemplo, analista 1, analista 2, analista 3, técnico 1, 2 e 3, escritório de advocacia, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior e sócio depois. Isso acontece demais, né? Então, quando você tem esse plano delimitado em documento formal, tudo certinho, você não tem direito à equiparação salarial. E mais, vou mais longe, novidade da reforma. Não precisa de homologação, porque antes da reforma trabalhista você precisava de homologação sindical ou por alguma outra autoridade em direito do trabalho. Agora não precisa mais. E além disso, o critério de antiguidade e merecimento, esquece, pode ser só por antiguidade ou só por merecimento. Antes da reforma você precisava alternar. Beleza? Tranquilo? Então esses aqui são os requisitos para equiparação salarial. Qual é o nosso próximo tema, galera? Vamos falar aqui, então por favor, não deixem de ler o artigo 461, tá? Vamos falar agora de intervalo intra e interjornada. Pessoal, intervalo intra é dentro da jornada. Intervalo inter é entre jornadas. Intervalo intra é o famoso intervalo para almoço, intervalo para janta. Intervalo interjornada é quando acaba a sua jornada, você tem um período mínimo a ser respeitado antes de começar a trabalhar de novo. E o que eu quero que você preste muita atenção quanto a esse ponto aqui. Pessoal, para o intervalo intrajornada, nas jornadas de até 4 horas, não há intervalo intrajornada. Trabalha pouco, não precisa descansar. Jornadas superiores a 4 horas até 6 horas, você tem direito a um intervalo de quanto tempo? 15 minutos. E nas jornadas acima de 6 horas, pessoal, você tem pelo menos 1 hora, no máximo 2 horas. Pelo menos 1 hora, no máximo 2 horas. O que eu preciso que você entenda? Se houver, pontinho de exclamação aqui, hein? Se houver concessão parcial do intervalo, eu, Breno, tenho direito a 1 hora. Vamos supor, eu tenho direito a 1 hora. Só que eu usufruo, o fulano usufrui de 40 minutos. Ele vai receber o quê? A 1 hora que ele tinha direito ou somente ao tempo suprimido? Toma muito cuidado, eu vou até chegar mais perto de você aqui, porque isso aqui despenca em prova. Pessoal, a partir da reforma trabalhista, dia 11/11 de 2017, presta atenção no que eu estou te falando, 11/11 de 2017,
Não mais se paga o intervalo cheio. Antes era o tempo todo. Tirou 40 minutos, recebe 1 hora. Tinha que receber 1 hora. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje se paga o tempo suprimido, ou seja, no nosso caso aqui 20 minutos, com adicional de 50% e com natureza indenizatória. Natureza indenizatória. Não tem reflexo mais em outras verbas. Então vamos escrever. Se usufruiu de 40 minutos, vai receber quanto, hein, galera? Vai receber 20 minutos com adicional de 50%, com natureza indenizatória. Indenizatória. Lembra aqui, pessoal, ó, intervalo, natureza indenizatória. E agora eu preciso chamar a sua atenção para mais uma questão aqui de intervalo intrajornada. Na verdade, 2, eu já vou passar a próxima. Esse intervalo, tratando-se das jornadas acima de 6 horas, ou seja, pelo menos 1 hora, pode ser reduzido? Pode ser reduzido por negociação coletiva. E quando a gente fala de negociação coletiva, pessoal, nós estamos falando de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Você é obrigado a ler para a sua prova o artigo 611A da CLT e também o 611B, mas no nosso caso aqui do intervalo é o 611A. Só que essa possibilidade, pessoal, de redução do intervalo não é absoluta. Nós temos um limite mínimo de 30 minutos. Ou seja, você pode ter o seu intervalo intrajornada de 1 hora, reduzido por negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho, sindicato dos empregados e a empresa ou as empresas, convenção coletiva de trabalho, sindicato, sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores. Pode, mas cuidado. Posso reduzir para 20 minutos? Não pode. Por quê? Porque existe um mínimo de 30 minutos de intervalo. Então pode reduzir desde que respeite o limite mínimo, né, de 30 minutos. Perfeito? Prestem atenção no pagamento parcial do intervalo, na concessão parcial do intervalo, que isso aqui é o que mais despenca. Vou até colocar para vocês agora o artigo. Ó, aqui você precisa saber o artigo 71, parágrafo 4º. No geral, para intervalo intrajornada, artigo 71 de forma completa. Intervalo interjornada, artigo 66 da CLT. Perfeito? Professor, qual que é a próxima observação do intrajornada? Pessoal, tema 14 do TST. A sua banca ama jurisprudência, principalmente jurisprudência vinculante, né? O que o TST decidiu aqui? Lembra do caso da concessão parcial? Que tem que pagar o tempo suprimido? Beleza. Só que imagina que de forma eventual, eu, Breno, aqui no revisão, por alguns problemas de ponto, deu uma diferença de 3 minutos, 2 minutos. A empresa tem que me pagar esses 2 minutos, esses 3 minutos como intervalo? Pessoal, segundo o TST, não. Se houver variações eventuais e ínfimas do intervalo, o que o TST entende como ínfima? Inferior a 5 minutos. Inferior a 5 minutos. Não há incidência da regra do 71, parágrafo 4º ao caso. Ou seja, se de forma eventual o empregado ou empregada não usufrui de uma diferença de até 5 minutos de intervalo, o empregador não precisa pagar. Professor, o que o TST decidiu como eventual? Nós não temos. Uma vez por semana, uma vez por mês ou a cada 2 meses, enfim, nós não temos isso. Mas você tem que lembrar da tese. Redução eventual e o que? Por tempo ínfimo, cuidado, não se aplica a regra do 71, parágrafo 4º, ou seja, o empregador não tem que pagar esses minutos que o empregado não usufruiu. Beleza? Tranquilo? Eu vou até colocar para vocês aqui, ó.
Porque eu acho que isso aqui pode cair bastante. Então, ó, redução eventual e por tempo ínfimo. Eventual e por tempo ínfimo. Pessoal, interjornadas, no mínimo, é isso aqui que você precisa saber. No mínimo, 11 horas. No mínimo, 11 horas. Então, pessoal, se a sua jornada acaba às 18 horas, você trabalha das 8 às 18 com 2 horas de intervalo intra-jornada. O seu interjornada, ou seja, entre jornadas, é de no mínimo 11 horas. Você pega 18, soma 11 horas e a partir daquela última hora que você pode começar a trabalhar. Beleza? Tranquilo? Então, saibam dessas regras. A sua banca ama esse tema aqui. Então, o primeiro tema é equiparação salarial, ok. Tô dando um checkzinho aqui na minha lista. Segundo tema, intervalo intra e interjornada. Check, cuidado com o tema 14, que sua banca gosta de jurisprudência. Beleza? Pessoal, terceiro tema que eu quero lembrar aqui com vocês. Vem aqui comigo. Esse aqui é importante. Está dentro do grande tema extinção do contrato de trabalho, mas nós vamos falar de garantia provisória no emprego. E de um caso importantíssimo. Vou falar específico, é o que mais cai, tá? Que é da gestante. Gestante. Não deixe de ler o artigo 10 do ADCT. Perfeito? Ela trata da CIPA também, mas vamos focar na gestante. Pessoal, tomem muito cuidado porque de quando a quando a gestante tem garantia provisória no emprego? Ela tem, vou até colocar de vermelho, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Até 5 meses após o parto. E eu vou trazer algumas informações muito importantes para você. Além do artigo 10 do ADCT, não vá para a sua prova sem ler a súmula 244 do TST. E algumas informações importantes que constam nessa súmula. O empregador tem que saber do estado gravídico da empregada para que essa garantia provisória no emprego seja válida? Não. A empregada não é obrigada a comunicar e o empregador não é obrigado a saber, independentemente do conhecimento. Tanto é que muitas das vezes nós temos o reconhecimento, a confirmação da gravidez depois que a empregada foi mandada embora. Porque ela foi lá, fez o exame e viu que 30 dias antes é que aconteceu a confirmação, é que aconteceu a fecundação, todos os aspectos biológicos, médicos ali. Tanto é que o TST, pessoal, reafirma isso daqui na sua jurisprudência. Que talvez não seja confirmação. O correto termo técnico seria concepção. O TST já adotou esse posicionamento, mas não precisa levar isso para a prova. Acho que isso é um nível muito alto que não vem na sua prova. É da confirmação até 5 meses após o parto. Mas o TST já decidiu que a partir da concepção dá uma diferença de dias ali e para empregado isso vale sim muito a pena. Empregador precisa ter conhecimento do estado gravídico? Não, pessoal, não precisa. Súmula 244 do TST. Segundo ponto, cuidado com isso aqui. Eu vou até escrever. Olha só, eu vou até escrever, de verdade. Contrato por prazo determinado. Empregada temporária. Ou seja, aquela regida pela Lei 6.019. São duas coisas diferentes. Eu não vou entrar nesse ponto aqui porque nossa revisão tem que andar.
A gestante contratada por prazo determinado tem garantia provisória no emprego? Tem. Isso aqui é pacífico, está na súmula 244 do TST, salvo o melhor juízo no seu item 3. Empregada temporária. Cuidado, cuidado. Olha só, nós temos dois posicionamentos. Para o STF, sim, tem garantia provisória no emprego. Para o TST, não. Isso aqui está no IAC, Incidente de Assunção de Competência 2. Mas depois da decisão do STF, pessoal, o TST já está analisando uma possível superação desse IAC número 2. Então, para o TST, se é uma empregada temporária regida pela Lei 6.019, não tem garantia provisória no emprego. Para o STF, sim. E a grande discussão hoje é se a tese do STF se aplica às empregadas da área privada, porque o caso analisado foi o contrato temporário da administração pública. Pela tese do STF, o que você tem que lembrar? Independe da forma de contratação. Independe da forma. Lá somente diz que a empregada gestante tem direito à garantia provisória no emprego, inclusive nos contratos por prazo. E aqui há uma certa hermenêutica, digamos assim, para aplicar também para as empregadas da área privada. Pessoal, se a banca cobrar isso numa questão objetiva, eu acredito que caiba recurso para ambos os lados, porque nós já tivemos decisão turmária do STF que não tem garantia provisória no emprego. Mas leve para a sua prova a tese, o tema. Para o STF, independe do regime de contratação. A empregada, seja em contrato, digamos, padrão ou contrato por prazo, tem direito à garantia provisória no emprego. Para o TST, em contratos por prazo determinado, que são aqueles que têm limite de 2 anos, a empregada tem garantia provisória no emprego. Agora, para as temporárias, regidas pela Lei 6.019, não tem. Perfeito? Tranquilo? Então, check em mais um ponto aqui, pessoal. Próximo tema, importantíssimo, prestem atenção. Dentro do grande tema jornada de trabalho, horas, trajeto. Horas, trajeto, mas vamos colocar aqui que eu preciso que você preste atenção. Tema 23 do TST. Pessoal, horas, trajeto, artigo, vamos colocar aqui, artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Gente, antes da reforma trabalhista, se a empresa que eu fosse em local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o meu empregador fornecesse o meio de transporte, esse tempo era considerado na minha jornada de trabalho, ou seja, deveria contar para pagamento de salário. E caso sobreposse a minha jornada, caso fosse a mais do que a minha jornada, deveria ser pago como hora extra. Veio a reforma trabalhista e cortou isso daí, tchau, obrigado. Não mais se considera tempo à disposição do empregador. O quê? O período em que o empregado passa no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Até mesmo se o empregador fornecer o meio de transporte. Então, hoje, não se considera tempo à disposição, beleza? Por que eu coloquei aqui o tema 23 para vocês, pessoal? Porque o TST firmou, na minha visão, é a decisão mais importante dos últimos anos para o TST. Porque a reforma trabalhista vem desde 2017, 11/11/2017. Mas e aqueles contratos, meu querido aluno, minha querida aluna, que já existiam antes da reforma, e continuaram existindo pós-reforma? Quando a lei é negativa, é prejudicial ao empregado, eu deveria aplicar a reforma? E o princípio da norma mais favorável, condição mais benéfica, princípio protetivo, enfim, e o direito adquirido? Para o TST, que analisou justamente um caso de horas trajeto, disse:
A reforma trabalhista tem aplicação imediata. Artigo 6º, lá da LINDB, tem aplicação imediata. E os fatos geradores pós-início da sua vigência são regidos pela nova lei. Ou seja, se eu, Breno, recebia horas trajeto ou horas in itinere do Revisão e Ensino Jurídico, a partir do dia 11/11/2017 a empresa pode parar de pagar. Então toma muito cuidado com isso. Tema 23, na minha visão, a decisão mais importante do TST nos últimos anos. A reforma trabalhista se aplica de forma imediata aos contratos em curso. Ah, Breno, eu era contratado antes da reforma, meu contrato acabou antes. Você vai pegar só a norma anterior. Breno, meu contrato é posterior, é de dezembro de 2017. Você vai pegar só as normas da reforma, não tem discussão. Isso aqui vale para aqueles contratos que começaram antes e permaneceram depois da reforma. Se aplica de forma, repete comigo, imediata, sendo que os fatos jurídicos posteriores, fatos geradores de direitos posteriores, são regidos pela nova lei. Beleza, galera? Tranquilo? Ótimo. Então vamos aqui, vamos passar para... Aqui, ó, é um tema que eu tô apostando, viu? Jornada 12/36. Tome muito cuidado, tá? Me escuta. Essa jornada 12/36, pessoal, é justamente quando o empregado é contratado para trabalhar 12 horas seguidas, descansando 36. Chamam de famoso regime de plantão, né? Trabalha 12 horas, descansa 36. Antes da reforma, só podia ser validado por negociação coletiva. Ou seja, só podia ser negociada. Vamos colocar outra letra aqui. Negociada por acordo coletivo de trabalho ou por convenção coletiva de trabalho. Hoje, pós-reforma trabalhista, você também pode por acordo individual. Cuidado com isso aqui, ó. E isso já foi julgado constitucional pelo STF. Já foi julgado constitucional pelo STF. Beleza, pessoal? E aqui, olha a maldade, hein? Os intervalos intra-jornada podem ser indenizados. Cuidado com isso aqui. Podem ser indenizados. Ou seja, o empregado ele pode trabalhar 12 horas seguidas sem tirar o intervalo entre a jornada, sem gozar do intervalo entre a jornada e receber isso aí em pecúnia. Eu não sei se você se lembra. Intervalo, via de regra, intervalo intra-jornada, é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Não há trabalho, o empregado não recebe. Se você trabalha das 8 às 18 com 2 horas de intervalo, você somente recebe pelas 8 horas de trabalho. Essas 2 horas o empregador não te paga, tá? Via de regra. Então aqui na 12/36 os intervalos podem ser indenizados. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Pessoal, aqui só para que vocês saibam, artigo 59A da CLT. Beleza, pessoal? Então, tema 23, horas in itinere e jornada 12/36, ok. Vamos aqui para mais um tópico. Eu vou colocar aqui do lado, porque talvez eu fique sem slides, tá, pessoal? Vamos falar do distrato. Coloquei mais alguns, ainda tem algumas partes de direito processual do trabalho. Pessoal, o distrato, ele está lá no artigo 484A da CLT. E ele vem sendo um dos temas mais queridinhos das bancas nos últimos anos, tá? Distrato. Ou rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo. Empregado, empregador chega e fala, olha, eu empregado, eu não quero continuar aqui, você sabe. O empregador vira e fala, olha, eu também não quero que você continue aqui, mas eu não quero te demitir, porque senão a indenização fica muito alta. E o empregado não quer pedir demissão, porque ele quer ver o seguro-desemprego, mais a indenização do FGTS, aí vai todo mundo chegar num acordo. Vamos acabar com isso aqui na amizade? Beleza, tranquilo. O que o empregado recebe quando nós temos o distrato? O que o empregado recebe quando nós temos o distrato? Vem para a tela comigo. Ele vai receber 2 verbas pela metade. 2 verbas pela metade. Que é o aviso prévio indenizado, porque se for trabalhado ele tem que receber a totalidade, e a indenização do
FGTS. Ou seja, a famosa multa de 40% passa para 20%. Perfeito? Não usem a palavra multa, o termo técnico correto é o que, pessoal? A indenização, tá? Vai receber na totalidade as demais verbas trabalhistas. Demais verbas trabalhistas. Perfeito? Tranquilo? 13º, férias, enfim. Cuidado. FGTS. O empregado, pessoal, pode levantar, olha só, o empregado só pode levantar até 80% dos depósitos. Não levanta tudo, tá? Não levanta tudo. Vai levantar até 80% dos depósitos. E programa seguro-desemprego. Há ingresso ao programa seguro-desemprego? Não, pessoal. O empregado não vai ingressar no programa seguro-desemprego. Por quê, pessoal? Porque não é uma dispensa sem justa causa. É uma rescisão aqui por mútuo acordo, famoso distrato. Então é isso daqui que você precisa saber. É um artigo só, pessoal. Artigo 484 da CLT. Beleza? Tranquilo? Gente, vamos então para mais um tema. Vamos lá. Grupo econômico. Aqui, pessoal, é coisa rápida. E eu não vou enrolar não, tá? Grupo econômico. Artigo 2º da CLT. O que eu preciso que você saiba? Que a responsabilidade é solidária. Solidária. O que eu quero dizer com isso? Todas as empresas que fazem parte do grupo econômico respondem pelos débitos trabalhistas. Todas as empresas respondem de forma solidária. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, grupo econômico, é isso aqui que você precisa saber. É isso aqui. Professor, quais são as espécies? Grupo econômico por subordinação, ou seja, existe uma subordinação entre as empresas, você tem a empresa mãe e as empresas filhas embaixo, ou grupo econômico por coordenação. Todas as empresas, pessoal, estão no mesmo nível. Cada uma tem seu CNPJ próprio, mas estão no mesmo nível. Só que aqui você tem que verificar, por exemplo, como você não tem subordinação, o interesse integrado, a comunhão de interesse e o que, pessoal? A atuação conjunta entre as empresas. Então, os dois principais tópicos de grupo econômico são esses. Qual é a responsabilidade? Solidária. A natureza jurídica? Solidária. E quais são as espécies? Grupo econômico por subordinação ou grupo econômico por coordenação. Aqui pode ser grupo econômico por subordinação vertical ou grupo econômico por coordenação horizontal. Fechado? Artigo 2º da CLT. Leia ele inteiro, ok? Pessoal, aqui ó, um tema maravilhoso que eu gosto demais, mas eu vou passar só duas dicas porque nosso tempo já está quase acabando, né? O que mais cai de férias, pessoal? Parcelamento. Parcelamento. Pessoal, para o seletista tem que ser em até, você viu como eu escrevi ali, até 3 períodos. Até 3 períodos. Sendo que um deles não pode ter menos de 14 dias, tem que ter pelo menos 14 dias, mais o restante 5 dias corridos cada. 5 dias corridos cada. Então, um deles tem que ter pelo menos 14 dias e os outros pelo menos 5 dias corridos cada. E preste atenção, tem que haver consentimento do empregado. O empregador, pessoal, não pode impor o parcelamento. Antes da reforma não existia isso daqui. Hoje, então, aquele empregado seletista, ele pode dividir as suas férias. As férias sempre terão 30 dias? Não, pessoal, cuidado. Férias nem sempre tem 30 dias. Depende do seu número de faltas, tá? Depende do seu número de faltas. Por exemplo, se você tem acima de 5 faltas, de 6 a 14, você vai tirar 20 e quantos dias? Alguém lembra? 24 dias. Você pode ter 24 dias de férias. Se você falta até 5 vezes injustificada, de forma injustificada, beleza, 30 dias.
De 6 a 14, 24 dias. De 15 a 23, 18 dias. E aí? E depois? De 24 a 32, aí você tem que tirar mais 6, 12 dias. E é para depois de 32. Não quer ter direito às férias, né? Faltou 32 vezes, injustificadamente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ótimo. Qual que é o outro ponto que eu quero falar com vocês das férias? Férias, isso aqui em dobro. Pessoal, tomem cuidado. Por quê? Férias em dobro. Nós temos a hipótese de atraso no pagamento e atraso na concessão. Perfeito? Pessoal, no caso de atraso no pagamento, não há pagamento em dobro da remuneração das férias. O que eu quero dizer com isso? A súmula 450 do TST, que previa esse pagamento em dobro, foi julgada inconstitucional pelo STF e até mesmo nessa semana foi cancelada pelo TST, depois desse julgamento. Por quê? Porque o empregador ele tem um prazo de, no mínimo, 2 dias de antecedência para pagar o usufruto das férias. Ele tem que pagar com pelo menos 2 dias de antecedência ao início do gozo das férias. Porque férias é um binômio, é descanso e pagamento, descanso e pagamento. Então, se o empregador ele não obedecesse, se ele não obedecesse esse prazo, o empregado tinha que receber a sua remuneração das férias em dobro. Hoje isso não existe mais. Mas cuidado, quando o empregador ele não respeita o período concessivo, ou seja, período aquisitivo, os primeiros 12 meses do contrato de trabalho, período concessivo, os próximos 12. As férias têm que ser concedidas nesses próximos 12. Se o empregador não respeita, tem que pagar. É por isso que eu coloco aqui concessão dessa forma. Porque, pessoal, depois que nós tivemos o julgamento dessa súmula 450 TST, muita gente falou, ó, não existe pagamento em dobro de férias mais. Não existe pagamento em dobro de férias mais. E isso não é verdade. Tá certo? Isso não é verdade. Pessoal, 2 pontos que você precisa saber aqui. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Interrupção e suspensão. Não vá para sua prova sem ler o artigo 473 da CLT. Dever de casa de direito material. 473. Você vai ter aqui 2 ou 3 deveres de casa por conta do nosso tempo. Primeiro, ler o artigo 473 da CLT, que trata de interrupção do contrato de trabalho. Interrupção. Não há trabalho, mas inclui salário e inclui tempo. Veja, interrupção, IN, não tem trabalho, mas inclui salário e inclui tempo, a contagem de tempo. Ponto. Cuidado com uma coisa aqui. Suspensão. Suspensão, S de suspensão, sem salário, sem contagem de tempo. Em ambos os casos não há trabalho. Então, interrupção, sem trabalho, inclui. Suspensão, sem trabalho, sem salário, sem contagem de tempo. Esse é o mnemônico. Mas não deixe de ler o artigo 473, tem muita coisa que cai em prova lá. Beleza? Tranquilo? Outro ponto, alteração do contrato de trabalho, artigo 468 da CLT. O contrato de trabalho pode ser modificado? Depende. Temos 2 requisitos importantes. Primeiro, antes de mais nada, leia o artigo 468 da CLT completo, tá? Para mudar o contrato de trabalho, para alterar, você tem que ter o quê, pessoal? Mútuo acordo. As partes têm que concordar com essa modificação. Tem que concordar. E segundo, não pode haver o quê? Prejuízo direto ou indireto ao empregado. Não pode haver, galera. Não pode. Mesmo que o empregado concorde com uma diminuição, por exemplo, de uma gratificação ou algo do tipo, não pode. Por quê? Porque gera prejuízo ao empregado. Então, mútuo consentimento, ou se você quiser, consentimento do empregado, e também ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Fechou? E não esqueça, outra tarefa de casa que eu não vou passar aqui, leia sobre teletrabalho. A partir do artigo 75A, vai do 75A ao 75F, salvo o melhor juízo. Principalmente as hipóteses de troca de regime. Presencial para o teletrabalho para presencial, os requisitos. Beleza? Porque eu preciso finalizar aqui a parte de direito material do trabalho.
Ok? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o que, que nós passamos aqui? Nós passamos por alteração, interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Você precisa ler sobre teletrabalho. Perfeito, pessoal. Tranquilo. Beleza. Galerinha, o que, que eu preciso que vocês saibam para direito processual do trabalho? Primeiro, sobre ius ou jus postulandi. Professor, o que, que é isso? Galera, ius postulandi é a possibilidade que o empregado e o empregador têm de acompanhar os seus processos na Justiça do Trabalho sem advogado. Você precisa de advogado para participar da Justiça do Trabalho em um processo? Em regra, não. Tanto empregado como empregador podem comparecer pessoalmente sem advogado. Só que nós temos algumas exceções a isso daí. E eu quero que você escreva comigo o verbo amar. Primeira exceção que não cabe ius postulandi. Homologação de acordo extrajudicial. Não pode ter ausência de advogado. Outra letra A. Na época, ação cautelar. Letra M. Mandado de segurança. Outra letra A. Ação rescisória. Letra R. Recursos de competência do TST. Exemplo, recurso de revista, embargos no TST. Então, se você, olha só, presta atenção com isso daqui para você não confundir. Você pode participar, então, do processo na vara do trabalho, você pode interpor um recurso ordinário para o TRT, só que você não pode interpor um recurso de revista para o TST. Não pode. Por quê? Porque a possibilidade do ius postulandi ou jus postulandi tem limitação ali, o teto é o TRT, você não sobe para o Tribunal Superior. Beleza? E embaixo aqui nós temos também a reclamação constitucional, trabalhista. Tá bom? Aqui também tem a seção do recurso extraordinário, mas aqui não é uma questão estritamente trabalhista, por isso que eu não coloquei na exceção. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então lembra do verbo amar. Antes da reforma, era amar normal, sem um H ali. Só que por que nós colocamos isso daqui, pessoal? Por quê? Por que eu coloquei? Porque nós tivemos a novidade pela reforma trabalhista da homologação de acordo extrajudicial, que a CLT expressamente exige advogado. Ela exige advogado. Tranquilo? Beleza. Pessoal, outro ponto importante. Custas. Custas processuais. O que eu preciso que você saiba? Veja, as custas processuais no processo de conhecimento incidem sobre o valor de 2%. Só que incide sobre o quê? Aí vai depender. Se você tem uma condenação, 2% sobre o valor da condenação. Se você tem um acordo, sobre o valor do acordo. E se as partes não convencionam nada, dividido igual. Tá certo? Só que o que você precisa saber? Nós temos um limite mínimo, R$ 10,64. E nós temos um limite máximo. Que é o que, pessoal? Que é 4 vezes, para você não esquecer, teto da Previdência. Vamos colocar aqui RGPS. Por que eu estou colocando de outras cores?
Teto, pessoal, tem 4 letras, 4 vezes. RGPS, Regime Geral da Previdência Social, também tem 4 letras. Então, se você não lembra, lembra do teto do RGPS. Ou seja, mesmo que a sua ação tenha uma condenação, por exemplo, de 50 milhões de reais, o valor máximo das custas será 4 vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Então a empresa não vai pagar 2% em cima dos 50 milhões. Você faz o cálculo, 2% de 50 milhões, dá X mil reais, X mil ou milhões de reais. Só que o limite são essas 4 vezes. Tá certo? Tranquilo? Quem que paga as custas? No processo de conhecimento, pessoal, em regra, é a reclamada, é a empresa. Porque o reclamante, o trabalhador, que normalmente entra com a ação, ajuiza a ação, só vai pagar as custas quando nós tivermos uma total improcedência de pedidos, repito, total improcedência de pedidos, ou se nós tivermos a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, se a empresa perdeu algum pedido, foram 20, ela perdeu só um, vai pagar as custas. Vai pagar as custas. Perfeito? Tranquilo? Vamos que vamos, pessoal. Qual que é o próximo tema que eu quero passar aqui para vocês? Qual que é o próximo tema que eu quero passar aqui para vocês? Pessoal, só para que vocês tenham conhecimento, deixa eu colocar aqui antes, né? Eu esqueci de colocar o fundamento, né, para vocês. Custas processuais. Artigo 789 da CLT. Artigo 789. O nosso próximo tema, pessoal, vou colocar aqui do lado porque ele é curto. É o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A primeira dúvida que nós temos é o quê, pessoal? Esse incidente, ele é aplicável à Justiça do Trabalho? Sim, pessoal. Aqui você precisa saber do artigo 855A da CLT. Artigo 855A da CLT. E sim, pessoal, aplica-se. Olha, pessoal, estou na tela aqui. Eu queria colocar aqui. Perdão. Ele, sim, pessoal, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável ao processo do trabalho. Beleza, novidades da reforma trabalhista aqui. Só que quais são os recursos? É isso aqui que cai na sua prova. Quais são os recursos da decisão interlocutória que acolhe ou rejeita o incidente? E aqui nós temos 3 hipóteses. Primeira hipótese, processo de conhecimento. Pessoal, decisão interlocutória no processo do trabalho, via de regra, que X torto, hein, galera? Via de regra, não, vou repetir, não é recorrível de imediato. Não é recorrível de imediato. Então, a decisão interlocutória de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, admitindo ou rejeitando, no processo de conhecimento, não cabe recurso. Não cabe recurso. Agora, na fase de execução, cuidado. O recurso correto é o agravo, eu vou até colocar de outra letra, agravo de petição. Mas toma cuidado com isso daqui. Sem a garantia do juízo. Porque quando você está na fase de execução e quer apresentar um agravo de petição, você tem alguns requisitos específicos. Delimitar os valores impugnados, delimitar as matérias impugnadas e, além disso, garantir a execução. Ou seja, exemplo, depositar o valor da condenação. Indicar um bem para penhora que abranja todo o valor da execução. Só que quando nós estamos falando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica trabalhista, na fase de execução, esqueça a necessidade de garantia do juízo. Não precisa. Beleza? Não precisa. Então você apresenta o agravo de petição sem a necessidade de quê? De fazer o depósito ou indicar bens para garantir a execução. Perfeito? Beleza, galera.
Terceiro recurso importante. Quando um processo é originalmente, na verdade, o incidente é originalmente questionado no tribunal e o relator decide acolher ou rejeitar. Cabe o quê, pessoal? Cabe agravo. Cabe agravo. Agravo interno, agravo regimental. Para quê? Para que seja analisado pela turma. O que eu preciso que você preste atenção é que agravo de instrumento, aqui falando de decisões interlocutórias trabalhistas, por exemplo, o agravo de instrumento trabalhista não tem o mesmo objetivo do agravo de instrumento lá no processo comum. Sim, pessoal. Quando na Justiça do Trabalho você não tem um recurso conhecido, ou seja, faltou ali algum requisito, quem está analisando os recursos tranca esse recurso, não conhece esse recurso. Então você tem que ter uma chave para abrir esse cadeado. E essa chave se chama agravo de instrumento. Então, na Justiça do Trabalho, o agravo de instrumento não é para impugnar decisões interlocutórias, como acontece em regra no processo civil. O agravo de instrumento na Justiça do Trabalho serve para destrancar o recurso. O juiz ad quem, por exemplo, trancou o seu recurso. Falou, ó, Breno, tá deserto aqui. Só que você fez tudo, você fez o preparo certinho. Eu vou apresentar, vou interpor um agravo de instrumento para que o tribunal analise e mande julgar o meu recurso ordinário. Mande conhecer e, obviamente, julgue meu recurso ordinário. Tranquilo, pessoal? Não confundam, a revisão de agravo de instrumento rápida aqui, tá? Rápida. Beleza, então vamos voltar aqui para a tela. Nós já falamos sobre ius postulandi, já falamos sobre custas processuais, acabamos de falar de IDPJ e eu quero só te lembrar de uma coisa, IDPJ suspende o processo, suspende o processo. Vou até colocar aqui na sua tela, hein? Cuidado, cuidado. Suspende o processo. Beleza? Suspende o processo. Agora, se o pedido for feito na petição inicial, aí não suspende, tá? Por quê? Porque não é incidente. Não é incidente, tá certo? Agora, se for um incidente no meio do processo, você faz toda a análise e pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aí você suspende o processo. Beleza? E isso não traz prejuízo, por exemplo, às tutelas de evidência, enfim. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Falamos do IDPJ. Pessoal, eu quero falar agora sobre um tema. Olha só, eu vou até colocar aqui embaixo porque eu vou mais falar do que escrever. E eu vou colocar em vermelho para você. E eu prometo que já estou terminando aqui meu recado à equipe do Revisão. Tema 1118 do STF. 1118 do STF. Gente, isso aqui é cara de prova de procuradorias. Eu avisei na revisão de véspera de Campinas e caiu. Da PGM Campinas. Eu estou avisando de novo, porque vai cair. Pessoal, terceirização. Terceirização. Você, futuro procurador, futura procuradora do estado do Piauí, sabe que a administração pública, em casos de terceirização, não é responsabilizada de forma automática. Não é responsabilizada de forma automática. Você precisa da comprovação da negligência da administração pública. Culpa em vigilando, culpa fiscalizatória ou culpa em eligendo, não observou a capacidade financeira da empresa, enfim. Beleza, isso daí tá tranquilo. Todo mundo sabe, tá na lei de licitação, tem decisão do TST e do STF nesse sentido. Só que aí eu te pergunto, meu querido aluno, minha querida aluna, de quem é o ônus da prova? De quem é o ônus da prova de provar essa ausência de fiscalização ou conduta negligente da administração pública? Para o TST, era da administração pública. Princípio da aptidão para a prova. É a administração pública que tem o documento, que tem os documentos, tem acesso aos e-mails, às negociações, às conversas. Então, para o TST, era da administração pública. Aí veio o STF e falou, não.
O ônus da prova é do trabalhador, da trabalhadora. Não há se falar em atribuição desse ônus da prova à administração pública se a análise for exclusiva na inversão do ônus da prova. Não é da administração pública. Regra geral é do trabalhador, da trabalhadora, do reclamante. Mas toma cuidado, isso foi o item 1 da tese. O item 2 da tese fala o seguinte, meu querido aluno, minha querida aluna, presta atenção. A administração pública, ela vai ser considerada negligente se receber comunicação formal, presta atenção. Se a administração pública receber uma comunicação formal sobre as irregularidades da prestadora de serviço, sendo essa comunicação enviada pelo próprio trabalhador ou trabalhadora, pelo sindicato, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Defensoria Pública, e aí mesmo assim ela se manter inerte, ela vai ser considerada negligente. E aí ela pode ser responsabilizada de forma subsidiária. Então se lembra, regra geral, a responsabilidade da administração pública na terceirização é subsidiária, mas não se dá de forma automática. Precisamos da prova da negligência. Culpa em elegendo ou culpa em vigilando. Quem que tem que provar? Para o STF, trabalhador, trabalhador em regra. Mas a administração pública vai ser considerada negligente se ela se mantiver inerte às comunicações formais enviadas pelo trabalhador, Ministério Público do Trabalho, sindicato, defensoria, enfim, sobre os descumprimentos contratuais por parte da prestadora de serviço. E não se esqueça, terceiro item da tese, são 4. O quarto não vou nem passar porque é importante, mas não vejo como tão importante igual esses 3. Leia. Tá? Leia o quarto item. Terceiro item. Se o trabalho é realizado nas dependências da administração pública ou em outro local acordado no contrato pós-licitação, a responsabilidade pelo meio ambiente do trabalho é da administração pública. É da administração pública. Não é da empresa prestadora de serviço. Mas é óbvio, eu, Breno, sou administração pública. Os trabalhadores terceirizados vêm prestar serviço no meu local de trabalho, na minha empresa. Certo? Eu que tenho que ter responsabilidade sobre o meio ambiente do trabalho aqui. Beleza? Então ela pode ser responsabilizada. Ok? Tema 1118. Tem uma aula no meu YouTube completa com a evolução histórica da responsabilidade da administração pública na terceirização. Não deixa de assistir. É só digitar meu nome, Breno Leza Cardoso, tema 1118. Tranquilo? Pessoal, último tema que nós vamos passar aqui. Vou colocar aqui do lado para você. Vamos colocar no próximo aqui. Eu sei que eu vou atrasar uns 10 minutinhos, mas tá tudo certo. É pelo bem de vocês, né, pessoal? Antes de passarmos, comentem para mim aqui embaixo o que vocês estão achando dessa aula, tá? Tá sendo uma aula boa, você tá aprendendo, você já sabia todos esses temas, eu tô contando uma novidade para você. Me diz aí, por favor, o que você tá achando dessa aula, isso é muito importante para mim, isso é muito importante pro pessoal do Revisão Ensino Jurídico, eu espero do fundo do meu coração que você esteja gostando, beleza? Pessoal, primeira coisa, honorários, não advocatícios. Nós vamos falar hoje de honorários periciais. Honorários periciais. O que eu quero falar com vocês? É um ponto só. É um ponto só. Quem paga? Quem paga? Eu vou me aproximar porque isso aqui muita gente confunde. E eu fico bravo quando as pessoas confundem. Pensem na seguinte situação. Eu, Breno, entrei contra o Revisão Ensino Jurídico, alegando que existia condições insalubres aqui no meu local de trabalho. Beleza. Eu, Breno, estou pedindo o pagamento do adicional de insalubridade perante o Revisão Ensino Jurídico. Beleza. Aconteceu uma perícia.
aqui na empresa. Vamos supor que aqui seja a empresa. Aconteceu uma perícia. E a perícia, ela foi positiva. Ela reconheceu. Que o local era insalubre. Mas na audiência de instrução, o revisor em ensino jurídico levou uma testemunha que comprovou que entregava os EPIs certinho, que o perito ali ele não considerou, teve até impugnação ao laudo, mas o perito ficou mexido com a situação, deu o laudo positivo e desconsiderou os EPIs. E o juiz ou a juíza do trabalho levou em conta esse depoimento, essa oitiva da testemunha, porque o juiz não está preso ao laudo, ele não está adstrito ao laudo. E julgou improcedente o meu pedido. Quem deve pagar a perícia do perito? Eu, Breno, que sou o reclamante e ganhei a perícia e perdi o processo? Pessoal, quem paga é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Qual que é a pretensão objeto da perícia no meu caso? Pagamento do adicional de insalubridade. Não é o reconhecimento do local insalubre, é o pagamento. Vou repetir. Quem paga os honorários periciais é a parte sucumbente, ou seja, quem perdeu, na pretensão objeto da perícia. Qual que é a pretensão objeto da perícia? Pagamento do adicional de insalubridade. Eu tive a perícia positiva, eu ganhei a perícia, mas eu perdi a pretensão. Eu ganhei a perícia, mas perdi a pretensão. Quem paga sou eu. Lembrando que se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita, quem paga é a União. Quem paga é a União. Nós tivemos uma decisão em controle concentrado do STF que julgou o artigo dos honorários periciais parcialmente inconstitucional. A expressão que falava, ainda que beneficiário da justiça gratuita tem que pagar. Quem paga é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Corta essa parte do seu vadimento, porque o STF julgou isso inconstitucional. Beleza? Quem paga, parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Vamos anotar? Vou atrasar 15 minutinhos mesmo? Vamos lá, pessoal. Parte sucumbente na pretensão objeto. Pretensão do objeto da perícia. Ou seja, não é a parte sucumbente da perícia, é na pretensão. E a minha pretensão é o recebimento do adicional de periculosidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Rapidamente. Justiça gratuita. Justiça gratuita. Pessoal, a justiça gratuita, ela funciona, digamos, de duas formas aqui na Justiça do Trabalho. Por que eu estou te falando isso? Aqui você vai ter que pegar o artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Pessoal, se o reclamante, o trabalhador, recebe salário igual ou inferior, vamos colocar aqui na tela, deixa eu só ver se eu estou na tela, certinho, beleza. Salário igual ou inferior a 40% do teto do RGPS, existe uma presunção da necessidade. Há uma presunção da necessidade, ou seja, não precisa provar. Não precisa provar a necessidade. Agora, se recebe mais de 40% do teto do RGPS, precisa provar. E é por isso que eu coloco aqui o tema 21 do TST. Tema 21 do TST. Por quê? Para
o TST, basta a declaração de hipossuficiência. A famosa declaração de pobreza. Chegou no TST, bateu lá no TST e falou assim, olha, tá bom, a gente entendeu que se ganha salário igual ou inferior a 40%, não precisa provar, presume-se. Agora, se eu ganhar mais, eu tenho que provar que eu tenho necessidade. Se eu juntar a declaração de pobreza legal aqui, né? Ou a famosa declaração de hipossuficiência, basta, mas cuidado, a parte contrária pode impugnar. A parte contrária pode impugnar. Então, preste atenção. Basta a declaração de pobreza, mais possibilidade de impugnação pela parte contrária. Perfeito? Pela parte contrária. É isso que você precisa saber de justiça gratuita aqui. É faculdade do juízo, da juíza, do juízo em geral, essa concessão. Mas se o reclamante receber salário igual ou inferior a 40%, o juiz tem que dar. É poder-dever do juízo conceder. Se recebe a mais, tem que provar. E basta anexar a declaração de hipossuficiência, mas a parte contrária pode impugnar, abrindo ali um incidente e o juiz, a juíza tem que decidir depois. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dever de casa para você. Homologação de acordo extrajudicial. Eu vi que eu já passei de 1h10, então você tem o dever de ler o artigo 855B até o 855E da CLT. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vou colocar aqui para você, ó. A partir do artigo 855B em diante. Ok? Tranquilo? Pessoal, eu termino aqui a minha aula. Vou terminar porque, além disso, eu vou colocar algo a mais. Artigo, todo ele, 896. Recurso de revista. Leia. Depois você vai me agradecer. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria sobre isso tudo para vocês, mas eu já tenho aqui praticamente 1h15 e eu preciso finalizar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @BrenoLenza. Se inscrever também no meu canal do YouTube, tem muitos vídeos gratuitos para você aprender comigo lá. E também de comentar aqui, por favor, o que você achou dessa aula. E eu tenho um recado para você. Tá chegando o grande dia. Faltam pouquíssimos dias. Talvez seja a hora de começar a tirar um pouco o pé. Começar a parar de olhar para os lados e olhar para frente, para aquilo que você fez. E se você for olhar para trás, faça somente para verificar, ter a certeza do quanto você evoluiu. Essa pode ser a sua prova. E se não for, eu e toda a equipe do Revisão e Ensino Jurídico vamos estar aqui com você. A gente não só aplaude quem passa, quem toma posse. A gente cede um ombro amigo aqui também para quem não passa. Então você já fez a sua parte. E agora é hora de entregar o controle daquilo que você não controla. Separe os documentos, tudo que você tem que levar e na hora da prova brigue por qualquer questão. Brigue por todas as questões. Não deixe nenhuma para trás, porque ela pode fazer a diferença. Cuidado com o tempo. E por mais uma vez, entregue aquilo que você não controla. Se Deus quiser, chegou a sua hora. E você vai me mandar uma mensagem lá no Instagram, professor, deu certo, passei, enfim. Eu vou te parabenizar e bater palmas. Mas se não deu certo, você também vai me mandar uma mensagem, porque eu serei seu amigo para te escutar. E se você quiser, se você precisar, dar conselhos para os seus próximos passos. Sigo à sua disposição, um forte abraço, que Deus te abençoe e que tudo aquilo que a gente estudou hoje vire questão certa na hora da sua prova. Um abraço.